Pronto, já estamos gravando. Bom, espero que vocês estejam bem, porque realmente, assim, a gente está num momento bem complexo, assim, de um modo geral, e a gente precisa se cuidar. Defina bem, exatamente. A gente precisa se cuidar. Não tem saúde acima de tudo, saúde física, saúde mental, né? Acho que a gente precisa achar maneiras, frechas de um um lampejo de paz, de calma, de felicidade. Enfim, a gente precisa trabalhar isso na gente, né? Mas o workshop não é sobre isso, tá? Eu nem sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas é isso, né? É um exercício diário. Não tem como. Não tem como não falar sobre isso se a gente está vivendo isso. Inclusive, esse workshop, ele é virtual justamente pelo momento que a gente está passando. Então, não tem como ignorar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa cultivar essas brechinhas, né? Brechinhas frechas de alegria, de pelo menos, sabe? De equilíbrio. Acho que a gente precisa. Mas vamos que vamos. Bom, hoje, antes de falar sobre o tema, eu queria falar sobre uma coisa também. Até sobre o que a gente vem falando aqui, né? Sobre o conceito, né, o conceito do ofício de figurinista, né, o que é o exercício de figurinar, né, de trabalhar com figurino. Quando a gente fala sobre isso em vários temas que tem nesse workshop, é justamente para mostrar que falar sobre figurino, quer dizer, trabalhar com figurino, é sobre contar uma história, né? Acima de tudo, é sobre contar uma história. Não tem a ver com o que eu penso ou o que eu acho sobre tal assunto. Tem a ver com... Você pode até achar ou ter questões em relação a determinado assunto, mas quando você entra num trabalho, num projeto, seja ele qual for, por isso que eu acho tão importante a questão da pesquisa. A pesquisa ela é maravilhosa. Você abre, né? Você abre o pensamento para. Você é quase como se você zerasse quem você é, né? Todas as suas questões ou vivências até ali e tentasse olhar para aquele personagem. Quem é aquele personagem? O que ele te diz? Ele vai te contar uma história. O que ele te diz? Quem ele é? Né? Sei lá, qual é a política dele, qual é a fé dele. Então, é preciso me calcar em cima daquele material de estudo. Então, não tem a ver com o que eu sou, com quem eu sou. Em algum momento, isso aí vai se juntar, fato, né? Porque somos seres humanos, né? A gente está aqui, não tem como você falar do outro ou pesquisar sobre o outro, sendo que você, né, também tem suas subjetividades. Mas, num primeiro momento, é sobre zerar e não ter juízo de valor sobre qualquer tema que você vir a estudar, a pesquisar, a figurinar. Então, é muito importante ter esse olhar, enquanto figurinista, de estar aberto, sabe? Eu queria falar isso porque eu acho que muitas vezes a gente confunde, né? Sobre ser profissional o máximo possível, né? É sobre você estar aberto a contar a história do outro. O outro muitas vezes não vai ter a mesma classe social, não vai ter a mesma vivência que a sua, não vai ter a mesma fé que a sua, não vai ter a mesma cor que a sua, não vai ter a mesma experiência que a sua, até porque ele é o outro, ele é outra pessoa. Então, ter essa abertura, né? Se pôr à disposição desse estudo, né, desse outro, da outra pessoa, que é um material que a gente tem para poder fazer um figurino, é primordial. Eu acho que é o começo de tudo. A partir daí, claro, você sai também desse processo transformado. No final de tudo, você também já é uma outra pessoa. E eu acho que isso é que é o mais legal de tudo. É o mais interessante, o mais gostoso de trabalhar com isso, porque você se põe à disposição do outro, de material rico em várias questões e complexidades
que você desconhece, que a princípio, no primeiro momento você não sabe, ou você sabe alguma coisa e não tem certeza, você se enriquece naquilo, cria em cima daquilo, e você já é uma outra pessoa. Então, eu queria só compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é importante reforçar isso. Mas a gente já pode ir para o tema. Vamos para o tema de hoje. Que é o que é preciso, o que é preciso, né? O que faz um figurinista, o que faz o figurinista? O que faz um profissional de excelência na sua profissão? Nossa. O que torna um figurinista de excelência, né? O que torna, assim, a gente pode pensar no profissional de modo geral, mas pensando aqui na nossa área, né? A gente está falando sobre figurino, a gente está falando sobre um pouco também sobre direção de arte, mas o que torna ele um profissional de excelência? Eu, no primeiro momento, quando eu escolhi falar sobre esse tema, na verdade, no meu primeiro workshop presencial, eu tinha feito uma lista. Na verdade, nem era uma lista muito grande, mas é uma lista falando sobre qualidades, algumas qualidades que o figurinista, a figurinista deveria ter. E aos poucos, né, nas experiências, né, de lá para cá, já tive muitas experiências, muitas vivências, muitos trabalhos. Uma outra questão me instigou muito, que é sobre isso mesmo, né? Quer dizer, de qualidades e questões que a gente precisa ter, mas o que me faz, o que pode me tornar um profissional de excelência? E aí eu pergunto para vocês, eu queria ouvir vocês, primeiro, antes de começar, porque isso começou a me instigar muito, justamente pelas vivências que eu tive, e não só vivências, mas eu acho que, na verdade, uma vivência especial que eu tive que me fez pensar sobre isso, sabe? O que torna aquele profissional de excelência? Será que é só o resultado? Será que é só a habilidade técnica que essa pessoa tem? Então, eu faço essa pergunta para vocês. Eu quero primeiro ouvir vocês, aí depois a gente continua. Quem será o primeiro? O conhecimento. Mas só o conhecimento, Paulo? Podem abrir o micro, se não quiser aparecer, tá? Ninguém, gente, ninguém acha que... Só o conhecimento, vocês acham que é só o conhecimento que faz um profissional ter excelência na sua área de atuação? O processo é o principal. Oi, tá dando para me ouvir? Sim, sim. Então, eu penso muito sobre que, na verdade, a maioria dos trabalhos não é sozinho, né? Mas figurino, eu acredito, e audiovisual, teatro, é tudo muito sobre relação com o outro, né? Em relação com o corpo. Então, acho que um bom profissional tem muito de saber lidar com o outro também. Total. E Tana falou aqui, ser ético. Com certeza. Maravilhosa. Também. Ser ético. Quem mais? Quem dá mais? Eu diria gostar de ser curioso. Boa. A curiosidade, eu acho que é algo importante dentro não só desse ofício, mas outros também. Eu acho que a curiosidade tem que ser preponderante dentro dos processos de criar, inovar, pensar novas estratégias de fuga e de pensar novos mundos, sabe? E também a proatividade, que é algo que eu prezo muito em pessoas. Enfim.
Perfeito, perfeito. Gente, eu vou anotar tudo isso. Perfeito. Quem mais? Quem dá mais? Ó, a gente já tem ser ético, ser proativo, né? Proatividade, saber lidar com os outros, né? A relação, o conhecimento, o processo, né? Que o Gabriel falou aqui. Pesquisa, conhecimento teórico, saber relacionar com o outro. Ser criativo, com muita disposição e enfrentar os obstáculos. É isso. Perfeito. Enfim, não. Vamos ver. Mais alguém quer falar mais alguma coisa para a gente continuar? Acho perfeito. Todas as colocações estão redondas, perfeitas. Na verdade, não existe certo ou errado, existe um entendimento. O que eu trouxe, que eu estou querendo trazer aqui com hoje, né, esse encontro de hoje, é muito mais uma fala, muito mais uma provocação, porque é sobre um entendimento, mas nem todo mundo pensa desse jeito, tá? Então, também vocês são livres para pensar diferente, né? Todo mundo é livre. Então, vamos prosseguir. Bom, vou começar falando sobre... Vamos seguir. Uma coisa que eu já falei no início, que é uma coisa que eu valorizo muito, mas eu vou explicar o que é isso. Não sei se eu expliquei no início, mas eu já mencionei. Reconhecimento da própria história, né? Saber que toda bagagem de vida tem a sua importância, independente dos caminhos da área de atuação anterior, para chegar a um possível lá. Esse possível lá também é questionável, tá? Eu coloco lá entre aspas, justamente porque o que é lá? Se a gente não sabe o que é lá, não existe lá, né? Lá pode ser qualquer lugar. Então, quando eu falo sobre reconhecimento da própria história, porque às vezes a gente tem uma tendência de pensar que existe só uma forma de chegar a esse lá, que a gente também nem sabe o que é, né? E aí a gente fica se comparando, se mirando. Ah, não, fulano fez assim, o fulano fez assado. É óbvio que é importante você conhecer a história dos outros que estão na sua área de atuação, né? Que estão lá fazendo figurino. Como é que fulano fez? Como é que a Marília Carneiro fez? Como é que a Beth Filipek fez? Então, é óbvio que eu vou ter interesse em querer saber sobre. Mas, assim, a história da Beth Filipek é a história dela. A história da Marília Carneiro é a história dela. É diferente da história da Maíra Barroso. Então, não dá para a gente comparar, sabe? Ter essas bases de comparação. Dá para ter como referência de inspiração. Sim, dá para pensar e falar, pô, que trabalho maneiro. Como é que ela fez isso? Olha, eu admiro esse trabalho de época, quero fazer figurino de época porque eu admiro, sei lá, Jenny Bivan, porque ela faz um figurino de época riquíssimo, com requintes de detalhes, então eu quero chegar até esse lá. Não sei, mas a gente precisa entender esse jogo, né? Não é se comparando, mas é talvez buscando como uma referência de inspiração, porque eu acho que isso a gente precisa ter sim. A gente precisa conhecer o mercado, entender quem são essas pessoas que estão aí e como elas chegaram e qual era o contexto delas, né? Porque aí é outra história. É sobre uma outra história, às vezes é sobre um outro enredo, às vezes é sobre uma outra situação financeira, às vezes é sobre uma outra situação de oportunidades mesmo, né? Tem gente que já nasce com todas as oportunidades e tem gente que não. Então, será que o caminho vai ser o mesmo? Não sei. De repente até pode ser, mas tudo indica que não vai ser igual. Então, é sobre olhar com mais carinho em relação à própria história e entender que, às vezes, mesmo você tendo vindo de uma outra área, tendo vindo de... Porque muita gente vem de outra área, sempre teve um sonho de fazer figurino, mas não sabia como chegava, não sabia por onde e tal. Né? Aí fica demonizando o que já viveu. Ai, não, aí eu fui, meu pai não deixava. Aquelas histórias, né, que a gente escuta. Ah, meu pai não deixava, não sei o quê, eu virei engenheira porque era uma profissão que ganhava dinheiro, só que meu sonho sempre foi tal coisa e agora eu quero saber como que eu chego lá.
é entender que, de repente, sei, não é uma questão de demonizar o que já passou, é uma questão de olhar e entender o que você pode se apropriar daquele lugar ali, que uma outra figurinista talvez não tenha vivenciado, né? Talvez não tenha feito engenharia tão bem, mas o que eu posso tirar daquilo que vai me enriquecer no que eu quero fazer? Então, na verdade, é o olhar. É sobre entender essa jogada e olhar de uma maneira diferente. É sobre treinar esse olhar mesmo, porque a gente tende a fazer isso. Assim, uma maioria. Estou falando que todo mundo aqui faz isso, de repente ninguém aqui faz isso. Está todo mundo bem. Então, perfeito. Mas se acontece, é olhar de outra forma. Não, peraí. Beleza, eu fiz, realmente estudei. Direito e tal. Eu até gosto, mas como que eu posso juntar isso? Ou como que eu posso... O que eu posso aprender disso que eu vivi? E tornar isso rico para mim nesse outro lugar, sabe? Estou falando dessas profissões, mas de repente não é necessariamente isso, né? Pode ser outras questões que às vezes a gente fica, poxa, perdi um tempo fazendo tal coisa, podia ter investido em não sei o quê. Entende? Olhar de uma maneira diferente. Então, identificar que os caminhos diferentes, né, anteriores, só enriquecem a caminhada, porque certamente você poderá em algum momento usar esse tal conhecimento em algum trabalho de figurino. Então, é sobre olhar de maneira diferente para as coisas, sabe? Principalmente para a própria história, porque a partir do momento que você olha diferente, você consegue potencializar coisas que você não dava a mínima e até fazer disso um diferencial para você no figurino, seja lá onde, dentro desse trabalho de arte, né, que você estiver trabalhando. Então, enfim, pode seguir. E aí, a partir do autoconhecimento, de novo, autoconhecimento, saber valorizar suas qualidades, aquele exercício que a gente fez, suas qualidades, em busca dessa particularidade, em busca da personalidade, do diferencial. Por que eu coloquei essa imagem aqui? É a tal da Jenny Beavan, que fez Ana Karenina, Orgulho e Preconceito, enfim, vários figurinos de época. E a gente vai falar sobre figurinistas, né, na próxima quarta. E ela achou meio que o caminho dela, assim, do trabalho com figurino de época, sabe? De repente, não sei exatamente se ela achou no fazer, né, à medida que ela ia sendo, né, ou se foi uma habilidade que ela já tinha vontade de seguir. Mas é sobre esse olhar, entende? Quando você tem um conhecimento sobre o que você quer, o que você gosta muito de fazer e o que você pode trabalhar melhor, você tem entendimento do que pode ser a sua assinatura. A assinatura, ela não nasce assim da noite para o dia, sabe? Você não acorda sabendo, apesar que tem gente que já acorda sabendo, mas mesmo assim, você não acorda já, sei lá, Yves Saint Laurent, sabe? É tudo o processo, como o Gabriel falou, é o processo. No fazer, você vai entendendo o que você tem mais afinidade, o que você gosta mais, e a partir do que você gosta mais, você consegue entender o que você pode melhorar, e a partir do que do entendimento do que você pode melhorar, você vai virando essa potência. E nesse processo, você começa a se achar, você começa a entender o que você ou faz de melhor, ou o que você sempre coloca de elemento nos seus trabalhos. Isso acaba virando uma assinatura, né? Às vezes é por acaso, às vezes não, é só porque você gosta muito de trabalhar com um tipo de material, ou com um tipo de modelagem, ou com um tipo de figurino, né? Figurino de época, figurino fantasia, figurino, enfim, tingimento. Então, quando você consegue ter algum domínio sobre isso, você começa a perceber a sua personalidade
e ver qual é o seu diferencial, né? Porque é importante ter diferencial. Por quê? Ah, gente, porque a gente está falando de mercado também, né? Assim, é óbvio que aqui cada um é um. Aqui, em qualquer lugar, né? Óbvio. Mas cada um é um, cada um tem o seu jeito, seu trabalho, seus interesses. Mas quanto mais você sabe o que você gosta mais de fazer, ou que tipo de figurino você gosta mais de trabalhar, ou o que você gostaria de aprimorar, você cada vez mais consegue expor isso, comunicar. As pessoas já olham, isso é o trabalho, ó, de fulano, aquele ali é o trabalho de ciclano. Então, é sobre ter esse... Mas isso é um processo. Autoconhecimento não é uma coisa que você nasce, já sei tudo. Não. Quem sabe tudo nunca sabe nada, a verdade é essa, né? Vamos combinar aqui, vamos falar aqui só entre nós. Saber identificar o que é chegar lá, porque às vezes a gente fala, eu quero. Que é o quê? O que você quer exatamente? É claro que nem sempre a gente sabe, a gente está no fazer da coisa, mas é sempre importante mirar alguma coisa, é sempre importante ter um olhar além. Mesmo que quando você chegar nesse lugar que você está imaginando, você ainda queira chegar a outro lugar. Mas enquanto você não tem uma especificação, um imaginário, sabe, uma foto do que é esse lá, fica tudo muito vago. Aí você só fica no fazendo, aí faz uma parceria aqui, aí faz não sei o que ali. Às vezes fica tudo misturado. A gente falou sobre gestão de carreira, né? Aí você faz um monte de coisa que às vezes nem quer dizer muito do que você quer dizer para o mundo. Não tem nada a ver com o que você pensa em termos de arte, em termos de inspiração, em termos de tudo. Não tem nada a ver. Você fala, eu fiz. Tá. Sabe? Pode acontecer, tá? É natural isso acontecer. Mas é um processo. É um processo também, às vezes é um processo de entender o que você não quer mais fazer, mas é dar atenção a isso, né? O que você não quer mais fazer, o que você não vai fazer jamais, ou que você até faz mais a partir de, entendeu? Mas isso é um processo, é entender que existe um processo que você tem que se perceber. E isso acaba por fortalecer, você acaba se fortalecendo para assumir o risco. Porque quanto mais você sabe o que você quer, como você quer, e você, ou pelo menos projeta isso, sabe? É óbvio que a gente não vai estar seguro de tudo o tempo todo. Acho que nunca, acho que nunca. A gente nunca está seguro 100%. Até porque eu acho que tem que ter né, quem faz teatro aqui sabe, né? Aquele nervosinho de entrar no palco, sei lá, 2 minutos, 1 minuto para entrar no palco, e você é a primeira pessoa a entrar e falar, e você que tem que já colocar a sua energia ali para aquilo dar certo e ser bom, porque se você já começar então é a mesma sensação, né? Aquela aflição, aquele nervoso, mas você sabe que você está pronto para fazer aquilo ali naquele momento, né? Então é um misto de saber, ter um entendimento, um autoconhecimento, de estar bem, e aquele seguro 99%, de assumir um risco, mas ter aquele, será? Vamos ver. Então, é um combo, né? É um combo. Segue. Enfim, tá. E aí o segundo é o seguinte, lá quando eu fiz o primeiro workshop, eu tinha colocado outra coisa, eu tinha colocado, que é uma coisa que eu acho muito importante também, mas que eu acho que ele está aqui dentro também, sabe? Eu tinha colocado assim, ter a sensibilidade de olhar o outro. Isso está em algum lugar aqui meio esmiuçado, né? E ter o entendimento de ter a sensibilidade de olhar ao redor, né? Mas isso está incluído no primeiro, porque quando você olha ao redor, quando você tem um entendimento da realidade, que às vezes não é a sua, mas você consegue olhar, você consegue enxergar, você consegue, sabe, não digo entender, né? Mas você, de alguma maneira, você consegue
enxergar, porque hoje a gente está num mundo que ninguém enxerga mais ninguém, né? Ninguém enxerga, ninguém está ali, a pessoa está passando do seu lado, está caindo do seu lado, é isso, segue em frente. E não é assim, né? E quando você fala de figurino, quando você fala de contar a história do outro, você tem que enxergar as pessoas, todo mundo. Você tem que olhar no olho, você tem que olhar, sentir, ver o que a pessoa, sentir o que a pessoa está sentindo, sabe? Observar a natureza, observar o dia, contemplar, que é uma coisa que a gente não faz mais, né? Mas que é importante para o artista, é muito importante. E, enfim, isso está dentro da primeira. Falando aqui, qualidade de se aprimorar e reinventar, né? Partindo do pressuposto de que nunca estamos prontos, completos, buscar melhorar a performance na costura, na dinâmica, na tecnologia, na burocracia, na lacuna, a completar, seja ela qual for. Seja ela qual for, tá escrito, seja ela qual for. E a possibilidade de reinvenção de formas de trabalho no figurino. Então, quer dizer, assim, pensando um pouco nisso, né? Quando eu propus o exercício, né, de... Parece bobeira, né? Assim, num primeiro momento, por que ela está me perguntando isso? Ai, meu Deus, está querendo ser minha psicóloga? Não quero ser psicóloga de ninguém, até porque eu não sou psicóloga, tá? Não sou. Mas é de vocês mesmos se olharem, se observarem. Porque, assim, às vezes você é realmente um figurinista maravilhoso, incrível, desenha, pinta, faz costura, faz modelagem, faz tudo. Mas aí você é péssimo na prestação de contas. Acabou. Ou a vida da sua assistente vai ser um inferno, né? Vai ter que delegar isso para alguém, e alguém muito bom. Ou você tem... Só que assim, ela pode, como qualquer ser humano, pode errar. E ela está sob a sua supervisão, então o erro é seu também. Então, quando eu falo que eu acredito, né, que todo figurinista deveria, pelo menos, ter um entendimento de costura, mesmo que ele não costure, ter um entendimento do que é um acabamento bom e o que é um acabamento ruim, é nesse sentido. É de olhar e, por mais que ele não faça, mas é de falar, olha, eu quero a costura assim, eu quero costura francesa, eu quero costura inglesa, eu quero, entendeu? Eu quero isso, quero aquilo, eu quero um bordado, eu quero... Se eu não sei o que é bordado, eu não tenho como falar do bordado. Se eu não sei o que é uma costura francesa, eu não tenho como pedir isso, porque isso vai dar toda a riqueza para esse figurino. Mas se eu não sei, tipo assim, sabe? Eu preciso saber. Então, mesmo na questão burocrática, é óbvio que a gente não vai ser bom em tudo. Mas, se eu puder, pelo menos... Eu preciso ter um interesse sobre isso, preciso saber, pelo menos mais ou menos. Até para ter uma troca com a pessoa, né? Olha, como é que é? O que você precisa de mim? A pessoa vai falar, a pessoa que está na sua equipe vai falar, olha, eu preciso que você pegue, que você vai precisar de uma nota, geralmente a produção que fala, né? Mas, enfim, se você está trabalhando com equipe, né, e delegou isso para sua assistente, o que seja, ela vai ter que te cobrar, então, olha, então você vai precisar, na hora que você comprar, pedir a nota DANF, tá bom? Ou eu vou fazer, entendeu? Então, é sobre saber o que é uma nota DANF, por exemplo. Às vezes, a gente precisa saber dessas coisas, que são detalhes pequenos de nós dois, mas que fazem toda a diferença. Então, não é sobre, agora eu vou virar aqui bambambam da economia, não é isso. Mas é você ter, pelo menos, uma visão sobre isso. É importante ter um panorama geral, você tem um entendimento. Eu posso saber que eu não sou a melhor na questão financeira, mas eu sei que para prestação de serviço, eu preciso ter a nota DANF desse projeto, ou preciso ter uma declaração de fulano. Então, quando eu ligar, eu já vou pedir, olha só, eu quero um recibo assim, assim, assado, com seu CNPJ, com isso, com aquilo. Então, isso já está no jogo. Isso não tem como, porque não é só sobre criar e ficar em casa desenhando. É sobre, no meio do caminho, quando você está nessas negociações, você vai falar sobre isso, em algum momento.
Ah, tem nota DANF, tem não sei o quê, tem um recibo, tem declaração, tem não sei o quê. Às vezes o próprio cliente já exige, até porque você tem que prestar contas, e quando você presta contas, você precisa de algumas coisas burocráticas que às vezes são chatas mesmo, a gente tem que saber. Então, vamos lá no últimozinho. Quanto mais a gente sabe sobre o nosso ofício, sobre o projeto, sobre o que o projeto te exige, porque no primeiro momento que a pessoa já demandou o seu serviço, o ideal é que a pessoa já fale, olha, esse projeto é tal, 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 é uma gravação, não sei o quê, eu vou precisar de uma nota e você só vai receber a partir da emissão da nota. Ou a produção ela tem que te comunicar. Eu estou falando isso porque eu vejo que, às vezes, tem umas pessoas que ficam desesperadas, elas entram no trabalho, entram num job maravilhoso, incrível, aí no meio do job, né, não foi informado, não sei o que aconteceu, aí a pessoa pede a nota, olha, você só vai receber mediante a nota. Porque tem os trabalhos independentes que às vezes não precisa disso. Mas trabalhos de médio porte, até pequeno tem, né? Mas, enfim, de médio, grande porte, precisa. Até porque eles têm que prestar contas para alguém, para algum lugar. E aí, elas ficam desesperadas, querendo saber quem tem nota, quem tem MEI, quem tem MEI, quem tem o MEI que tem o código para fazer a emissão para figurino, não sei o quê. E é bom a gente não estar nesse lugar, né? Assim, é bom a gente já estar preparado para estar pronto para fazer o trabalho e receber por ele e assinar por ele, sabe? Isso é muito importante. Parece bobo, eu estou falando aqui agora, mas não é. Para quem está começando, já fica ligado nisso. Não dá para bobear. A gente está no mercado, a gente está no capitalismo selvagem, super selvagem, mais selvagem do que isso, não dá. Então, a gente tem que estar mais esperto, sabe? Então, quanto mais a gente sabe sobre o nosso ofício, sobre o projeto, o que ele exige, o que se aplica nele, todo o trabalho ganha mais valor. A riqueza mora nos detalhes. Aí vamos passar. Tempo de eu beber uma água aqui. Segue. Tá. Então, gente, aí um exemplo, né? A gente falou sobre aprimorar. Aqui vocês sabem, né? Vocês conhecem essa figurinista, esse trabalho. Bom, se não conhecem, deveriam. Pantera Negra. Esse é um trabalho da Ruth Carter, que ganhou o Oscar em 2018, né, de melhor figurino. A gente vai falar sobre ela também na próxima quarta. E aí, como a gente está falando sobre aprimorar, eu trouxe ela para pensar nisso, né? O trabalho de pesquisa que ela teve é muito incrível, assim. Inclusive, tem eu já falei até num outro encontro, mas não sei se vocês chegaram a ver. No Netflix tem uma série, Abstract, que ela fala sobre os processos de figurino, como ela fez, o que ela pensa, é bem interessante. Então, assim, eu trouxe ela como exemplo para pensar que nesse trabalho em especial, né, tem os outros também, mas assim, falando desse que ganhou o Oscar, ela teve todo um trabalho de pesquisa, né, para criar esses figurinos com uma pegada afrofuturista, porque ao mesmo tempo que ela usava elementos estéticos de etnias africanas, etnias tem muitos anos, né, milênios, sei lá, além dela pegar essas estéticas, né, ela recriou junto com tecnologia, né, com impressão 3D, enfim, ela fez uma mistura do antigo com o novo e a partir disso ela criou. Então, assim,
o quanto que a pesquisa é importante, né? O quanto que pesquisar, se aprofundar, querer ir além, mesmo quando os livros ao nosso redor, eles não te digam, você vai em outra fonte, existem outras livrarias, vamos dizer assim, né? Então, é sobre isso, é sobre mergulhar no projeto e ir além, porque ela fez algo que tanto é que ela ganhou, acho que ela fez algo, ela atravessou, ela ultrapassou, sabe? Ela fez algo que, em tese, ninguém fez, né? Ninguém tinha feito, pelo menos assim, numa grande escala, né? Para o mundo inteiro assistir e ver, entende? Então, ela é um Oscar muito merecido, confesso que eu acho isso, né? Mas é isso, então, aprimorar tem um pouco desse lugar, sabe? Enquanto, às vezes, você está num ambiente que muita gente está te dizendo, não sei o quê. Você tem que ir além. Se a ideia está ali e você acredita naquilo, é sobre ir buscando, ir cavucando, ir pesquisando, não ter nenhum tipo de julgamento, né? Porque, às vezes, você até tem uma ideia do que pode ser, mas você vai descobrir no processo. Por isso que o processo ele é tão importante, sabe? É valorizar isso, é entender, ter uma meta e buscar, e ir buscando outros caminhos para chegar a um resultado. Então, estou trazendo ela como exemplo desse aprimorar, né? Pode seguir. E aqui, gente, aí já é um segundo exemplo que ali era a qualidade de se aprimorar e qualidade de reinventar. Aqui eu trouxe a Rose Bertin, que é a modista da Maria Antonieta, até tem um livro, depois eu vou mostrar aqui, que ela foi de costureira a modista. Então, tem as minhas colegas de moda aqui, devem saber sobre isso, sobre essa história, que, a princípio, né, naquela época, século XIX, século XVIII, não se tinha entendimento da moda como a gente pensa hoje, né? Moda como algo comercial, né? Não digo nem comercial, mas digo a tendência, né? Essa questão. Hoje é blusa cigana, amanhã é sei lá o quê, amanhã é calça boca de sino, amanhã é calça slim, amanhã é... Não sei, hoje eu estou com poucas ideias, mas, enfim, a moda, ela transita todo dia, o tempo todo. Antigamente era, sei lá, de 6 meses, agora eu acho que nem isso. Tem uma... Enfim, nem sei qual é o calendário da moda, mas o tempo todo existe uma mudança. Então, nessa época não tinha isso. As pessoas se vestiam porque tinham que cobrir o seu corpo, proteger o corpo. Só que ela é considerada, assim, não sei nem se eu posso dizer estilista, mas bem nesse conceito, né? A primeira referência de estilista. Vou falar modista, só para não criar um conflito, porque eu não sei exatamente se é estilista ou modista, mas modista com certeza, porque é ela que começa, através da sua cliente principal, que era a Maria Antonieta, a criar vários vestidos, vários rococós, enfim. E isso eu trouxe como um exemplo de reinvenção, né? Quer dizer, ela, lá no século XVIII, com certeza ninguém estava pensando sobre isso, sabe? Com certeza ela estava ali naquele grupo das costureiras, que sempre faziam mais do mesmo, mas ela devia ter alguma coisa nela, que ela queria tentar alguma coisa diferente. Com certeza devia ter alguma coisa já dentro dela que a instigasse, mas que não era alimentado, porque às vezes você está num ambiente que não te potencializa. Às vezes você tem um mundo na tua cabeça, mas se o ambiente não vai junto, às vezes você fica meio, não, é bobagem, não. Só que aí ela teve uma oportunidade, né, que ela encontrar com a Maria Antonieta, tê-la como cliente, e a Maria Antonieta sendo, pelo menos essa figura que apresentam para a gente na história, uma figura que gosta, né,
de cores, de cores não, mas de rococó, de não sei o quê. Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, ela conseguiu se sobressair, sair de costureira a modista, sendo que essa imagem de modista ou de estilista nem existia na época, né? Por isso ela teve o nome dela. Em nenhum lugar, nos livros de história, alguém fala sobre as costureiras do século XVIII. Assim, é muito difícil. Se tem, vocês até podem colocar aí, tá, gente? Assim, até onde eu sei, não. Mas o nome dela aparece justamente porque ela mudou, ela fez uma coisa diferente do que se fazia na época. Então, a importância dela, pensando desse ponto de vista de se reinventar. Então, isso é uma qualidade, gente. Pensar que a gente, às vezes, está ali, né, com aquele bichinho ali falando, poxa, eu quero fazer isso, quero usar mais aquarela, sei lá, às vezes tem, né? Eu quero trabalhar mais com material tal, mas aí ninguém fala sobre isso, ninguém te dá força. Se você acredita naquilo, vai, testa. O que você vai perder com isso, sabe? Ah, vou perder tempo. Bom, mas pelo menos você vai tirar isso da sua cabeça. Você vai entender que funcionou ou que não funcionou. Pode seguir. Bom, enquanto vira... Olha, tem um livro, depois eu vou até tirar umas fotos desse livro, que, na verdade, são essas imagens, mas tem vários desenhos. Então, aqui é a mesma coisa. Maria Antonieta. Enfim, imagina, gente, andar com isso na cabeça. Mas foi uma tendência, tá? E por isso a importância dessa mulher. Pode seguir, pode seguir. E aí, terceiro, saber se comunicar, se relacionar bem com as pessoas. A Natália até falou isso. E a gente já vem falando sobre isso, né? Quer dizer, para ter um bom ambiente de trabalho com os atores, diretores, assistentes, etc. Porque, no final das contas, o trabalho de todos é importante para o filme ou para a peça. Então, não adianta fazer um trabalho impecável se o cara da iluminação... aí você não se deu bem com o cara da iluminação, aí ele fez uma luz mais ou menos, ou não te falou que a luz ia ser tal luz, e aí não valorizou o seu figurino. Ou, enfim, você não se relacionou bem com o cara do som, não sei o quê, aí ele já falou que tinha que eliminar os colares que você colocou no figurino, porque não ia ser possível. Entende? Essas coisinhas, às vezes são coisas pequenas, mas que podem atrapalhar o que você está criando. Então, quando você consegue ter um diálogo bom com todo mundo, você consegue até entender quais são os problemas e resolver, mantendo o que você quer colocar naquele figurino. Cuidado com o colar. Então eu já sei que eu vou colocar um colar pesado, ou que eu vou colar esse colar na pessoa. Não sei, é isso. Tem que fazer aliados para ter potenciais projetos, parcerias, oportunidade de conhecer o trabalho do outro também, porque às vezes você está num projeto, você não conhece. Às vezes aquela pessoa que está ali no som naquele dia, na verdade é um grande diretor, sei lá, é um grande diretor. Ele não é, ele também é um ótimo profissional do som, mas na verdade ele é diretor. Ele fez um filme premiado, sei lá, e ele vai te chamar para o próximo filme. Então, é entender esse jogo também, que não tem essa. Por isso que eu acho mais interessante, e aí falando muito de cinema, o cinema ele tem que ser pensado, o teatro também, ele é pensado em coletivo, mas muitas vezes tem esses... Tem no cinema também, né? Mas o entendimento de equipe, eu acho que ele é fundamental para você conseguir fazer um trabalho bom e conseguir transitar também em vários projetos, com pessoas diferentes, enfim. E, acima de tudo, respeito. Respeito ao outro e respeito ao trabalho que o outro desempenha, né? Pode seguir. E aqui tem essa frase que eu achei ótima, da Edith Head, que é uma outra figurinista, também catedrática em Hollywood, fez 400 trabalhos, quer dizer, 400
trabalhos em várias posições, né? E a gente, sobre isso que a gente está falando. Num momento estagiária, no outro momento não sei aonde, desenhista do croquis, em outro momento assinando. Então, entender esses lugares. Segundo, Edith, para ter sucesso na indústria era necessário uma combinação de psiquiatria, artista, estilista, costureira, psiquiatra, né? Acho que psiquiatra ficaria melhor. Artista, estilista, costureira, historiadora, enfermeira e agente de compras. É isso, é um combo de tudo. E isso é o tipo de coisa que não é ensinado, sabe? Você não vai fazer um curso de figurino e falar, olha, você tem que ser psicóloga ou psiquiatra, né? Não tem como ensinar isso. E acho que, resumindo o que seria esse psiquiatria, né? Ou psicóloga, psiquiatra ou psicóloga, seria ter essa sensibilidade de olhar para o outro e saber se relacionar. Acho que seria esse caminho, saber se relacionar, saber aonde mora a fragilidade do outro, saber que às vezes a gente precisa recuar, às vezes a gente precisa defender, argumentar, né? Enquanto artista, o que você está criando, se é tão importante, então você precisa defender, sim, sabe? Então, historiadora, o estudo que a gente está falando aqui o tempo todo, como enfermeira, né? Porque às vezes você tem que cuidar, e é tudo sobre o cuidado, né? Você está vestindo alguém, você está tocando o corpo de outra pessoa. Então, é sobre o cuidado. Então, achei essa frase maravilhosa para esse momento. Pode passar. E aí, conclusão. Para ser um profissional de excelência, há de se pensar para além das competências técnicas, comportamentais e éticas, aliás, no todo. E aí eu fiquei pensando assim, quer dizer, não adianta você ser a pessoa mais criativa se você não sabe comunicar a sua criatividade, né? Você não sabe argumentar, você não sabe defender, você impõe ao outro. Não adianta você ser a pessoa mais comunicativa e não souber como você vai fazer aquele figurino, né? Como você vai determinar quais são as decisões que eu preciso fazer agora para ter esse figurino amanhã, né? Não adianta ser super simpática não saber sobre o ofício. Não adianta você ter um trabalho impecável e aí Nossa, agora me perdi aqui. Não adianta você ter um trabalho impecável e durante todo um processo de fazer, assim, eu estou falando do trabalho impecável pronto, né? Mas durante todo o processo desse trabalho, de feitura desse trabalho, você ser uma pessoa insuportável com a sua equipe, você não saber lidar com as pessoas, você não trocar sabe? E, enfim, todas essas questões me trouxeram até aqui para falar sobre isso, porque para mim, aí já pessoalizando, né? Um profissional de excelência, ele é um combo. Ele não é só sobre ser muito técnico e saber fazer a coisa impecavelmente e nem dar bom dia para a pessoa que está do lado, nem falar um oi ou nem respeitar o trabalho do outro, porque assim, o mínimo que tem que ter é respeito, né? Para ser um profissional de excelência, não é só sobre técnica e não é só sobre o comportamento, é sobre ética. E ética é fundamental. Você precisa entender como é que funciona e não querer puxar o tapete do amiguinho, né? Então, assim, falando bem resumidamente e concluindo, é isso. Eu não sei se isso aqui, na verdade, foi uma conversa, né? Só para a gente instigar, né, pensar sobre isso, porque muitas vezes eu vejo no mercado as pessoas se importam só em fazer, não se importam em enxergar quem está do lado, e isso é muito complicado, né? Isso é uma provocação que eu jogo para vocês também, para observarem, e também para quem está começando, estar pronto para isso, estar pronto para esse lugar também que, em alguns momentos,
pode parecer um pouco hostil, tá? Não querendo terminar de maneira depressiva, mas é um pouco sobre isso. Não sei se vocês acham isso também. Mas pode seguir. Só segue mais uma página para a gente ver o que tem, que eu já esqueci. Esse dever de casa, na verdade, ele já existe, tá? Então tudo bem. Vocês já devem ter anotado. Mas eu quero saber de vocês agora. Me falem. E vocês estão aí, gente? Estamos aqui, tá aqui. Eu fico tímida, mas eu tava, meu Deus, ninguém tá falando nada, tadinho. Mas eu fico pensando, meu Deus, é muita coisa para uma pessoa só ser, né? Tem que se virar e assumir várias facetas diferentes para a gente conseguir dar conta de tudo. Nossa, total. Total. Paulo, concordo totalmente com essa última fala. Não, total. E acaba que, assim, ninguém vai te ensinar o que é ser ético, né? Mas acho que minimamente as pessoas, todo mundo deveria saber sobre ética no trabalho, sobre respeito mesmo, às vezes não respeito, né? Mas acaba que a gente está no mundo e no trabalho, tudo que a gente vivencia fora do trabalho, ele vai ser replicado dentro do trabalho também, né? Até porque as pessoas são criadas pelo mundo, né? Elas estão nesse mundo, então você pode encontrar todo tipo de gente na frente. Então, é muito natural, mas é sobre estar preparado, porque é muito ruim trabalhar em ambiente hostil e às vezes não é sobre você, tá? Que eu coloquei no lugar do eu, porque pensando nesse exercício do eu, né, eu sei que eu posso, se eu estou vendo alguma questão, posso me melhorar. Agora, o outro é bem complicado, né? Mas às vezes você vai estar num ambiente que o outro é que não vai ter esse olhar que você tem. E aí você vai ter que entender como lidar com isso e pensar, né? Até que ponto vale a pena. Às vezes você está no trabalho, você está ali, você tem que focar, esquecer o outro e focar no que você precisa fazer. Se o outro não entende que é ética, você precisa seguir o seu caminho, você precisa fazer o seu. Então, só que às vezes também existem relações meio ásperas, aí você tem que saber também o momento de falar, botar, bater na mesa e falar, não, peraí, meu amigo, você ultrapassou aqui o limite, não é bem assim. Então, mas também fazer isso dentro de um ambiente de trabalho é meio complexo, mas aí você tem que fazer também, porque a gente está falando sobre posicionamento, né? E pensar que, eu não digo no teatro, mas pensar que no cinema existe uma minoria de mulheres, né? Trabalhando nas cabeças de equipe. Então, tem várias questões, né? Que, não querendo adentrar muito, mas tem como não pensar, né? Então, há várias questões que permeiam esse lugar. Então, você tem que se situar, saber que você está naquele ambiente, saber como você vai lidar com aquilo e como filtrar, né? Tipo, ali a Mona Lisa, a resposta certa. Claro que nem sempre a gente tem a resposta certa, mas é sobre, às vezes, só focar no seu. Peraí, eu preciso terminar isso. Preciso focar. Eu vou seguir. E Mas, aí... tudo bem? Tudo, pode falar. Eu tenho uma pergunta para você. O meu primeiro contato com trabalhando com figurino, eu tive duas questões com o figurinista. Eu fui assistente dele, e aí a primeira questão foi que ele não é uma pessoa muito fácil de lidar. E aí eu engoli muita coisa, era a minha primeira experiência, sei lá, e foi muito ruim para mim. E
enfim, eu até hoje não sei lidar com isso, porque eu tenho dificuldade de me posicionar e falar, "Ei, peraí, não me trata assim, não é bem assim." Mas a questão principal, na verdade, que eu queria falar é que essa pessoa não tinha experiência e habilidade nenhuma com costura. E eu sei que não é uma obrigação, né? Mas aí eu fico pensando muito sobre isso, tipo, na prática, o quanto saber costurar e, sei lá, tipo, ter noções de modelagem é importante no trabalho de figurinista. Porque depois dessa experiência, eu fui buscar conhecimento em costura e tal, para eu aprender mais, porque eu queria. Mas eu sempre fico pensando muito sobre isso, nesse papel do figurinista, né? O quanto que é importante, e se realmente é importante, eu queria saber de você. Tipo, sei lá, da sua experiência, o que você acha? Se é, tipo, meu Deus, é muito importante ter noção, ou se tudo bem não ter. Olha, eu acho muito importante, mas assim, não é algo obrigatório. Você vai ver muita gente por aí fazendo. Isso não te impede, sabe? Mas você tem que ter conhecimento sobre as silhuetas, pelo menos de história da moda, de entender quais eram as silhuetas padrão de cada época, porque a partir disso você consegue ter uma leitura de época, né? Às vezes você não tem necessariamente as roupas daquela época, mas se você consegue fazer um trabalho que isso dê para ser identificado de imediato, a pessoa vai olhar e vai falar, anos 20, porque é uma silhueta reta. Não, anos 20. Ah, não, anos 40, porque, entendeu? Você pode até não costurar, mas você tem um entendimento dessa importância. Então, eu acredito ser muito importante, porque mesmo que você não costure, saber o que é um bom acabamento, ou qual é o acabamento. Por exemplo, a Ana mesmo no encontro passado, ela falou, a gente precisou comprar tecidos da época, porque na época, como tinha que ter um realismo muito grande, na época não tinha. Eles queriam o tecido mais próximo, ou se não tinha, não sei se eles encontraram todos os tecidos, mas eu me lembro dela ter falado que compraram tecidos de estofado porque se assemelhava um pouco ao que eles usavam. E aí tem o fator dificuldade, né? Claro que não existe, se hoje não dá para comprar o tecido da época, vamos adaptar, mas ela trouxe uma outra informação. Os rufos que ela fez, os rufos na época não eram costurados, então ela precisou costurar de uma maneira que não aparecesse. Tudo bem que a gente está falando que foi todo. Ela sabia o que ela estava fazendo ali, costurou, fez a modelagem, ela é especialista nisso. Mas eu digo assim: se você está ali enquanto chefe de equipe, tudo bem que você vai fazer uma pesquisa, mas assim, quanto mais você souber sobre aquilo, é muito melhor. Ou assim, ok, não sei, então você vai ter que ter uma aliada, uma parceria assim, muito perfeita, que vai te falar e vai ser claramente, vai ser clara, falar, olha, na pesquisa, você vai falar para a pessoa, né, uma modelista, olha, na pesquisa não tinha costura, então tem como fazer isso sem aparecer a costura? Ela vai dizer, porque ela é profissional daquela área. Olha, tem como, mas eu vou levar 30 dias para fazer isso, tá? Ah, mas não posso. Não, mas aí é realmente negociar. Mas quanto mais você sabe, mais você valoriza, você consegue olhar qual vai ser o trabalho dela, que ela vai precisar de 30 dias. E se eu estou na pesquisa antes dela, eu já vou pensar, já vou chamar a Ana para vir começar a fazer esse trabalho, porque eu sei que ela vai levar um mês para fazer isso. Eu já tenho entendimento do tempo que ela vai ter e ela precisa trabalhar dentro do tempo que ela precisa. Não ficar correndo louca, fazendo rufos, é capaz de até não sair tão legal assim, entendeu? Então, pensar nisso. Quanto mais você sabe, mais você se apropria, mais você tem entendimento geral da coisa. É melhor, mas não é uma obrigação, assim. Não é uma obrigação. Então, não sei se eu respondi essa pergunta. Respondeu super. Eu concordo. É que
Essa experiência me fez muito pensar sobre, porque não foi uma boa relação de trabalho, e aí isso me fazia questionar, será que eu tô com ranço? Ou será que, caraca, ele não estava fazendo nada, tipo, me pedia tudo, me tratava mal, e eu ficava, mas será que eu tô só com ranço? Mas eu também acho que é importante, né? Pelo menos ter noção do que um pouquinho, uma visão geral das coisas. Não, sinceramente, como essa área é uma área que lida muito com o ego, né? A gente está falando de vários egos. A gente está falando do ego, o ego dos atores, dos diretores, de todo mundo. Então, é sobre você... Na verdade, a gente é... vou colocar mais uma modalidade lá na frase da Edith Head. Nós somos administradores de egos, né? É sobre isso. Fica assim. Né? Então você tem que filtrar aquilo. E eu nem sei, agora eu me perdi, fui falar uma bobagem, tá vendo? Deixa eu ver o que a Larissa quer perguntar. Fala, Larissa. Não, Foi sem na querer. verdade, foi. Tá, então deixa eu ler o que o Paulo falou aqui. Eu, particularmente, acho essencial ter alguma noção, por experiência própria, porque às vezes você vai precisar algum dia, com certeza. Às vezes até costurar ali, desesperado, pega uma agulha. E até mesmo saber escolher os tecidos para algum trabalho, ou até mesmo para ter uma conversa linear. Com certeza, é isso. É isso. É perfeito. Gente, não lembrei o que eu falei, eu fui falar aquela bobeira, mas assim, é, é, é importante a gente ter um entendimento do todo, sim, que a gente consegue ter um controle muito maior sobre as coisas. Erra menos também. Gente, Gente, vocês podem falar, tá? É pra gente bater... Porque eu acho... Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho muito importante essa questão começou a me instigar há bem pouco tempo, sabe? Não sobre as qualidades de ser um figurinista e tal, acho que isso é importante. Enfim, acho que cada um vai, aos poucos, entendendo o que é importante dentro da profissão e dentro dessa caminhada. Mas sobre essa questão da excelência. Porque, às vezes, realmente, é igual o filme Diabo Veste Prada. Às vezes você vê um trabalho impecável, incrível, e aí você se encanta por aquilo. Mas aí é igual o canto da sereia, né? Você acha tudo lindo, maravilhoso, e chega na hora de finalmente, sei lá, o processo é todo sofrido, e a pior coisa é você gostar de trabalhar com algo e estar sofrendo, fazendo aquilo, sofrendo, se perguntando se você deveria estar ali. Então, por isso que eu fiquei me questionando muito, e realmente é uma questão que eu trouxe, uma questão muito pessoal, momentaneamente, no início desse ano, mais especificamente, né? Mas que pode acontecer a qualquer momento. Às vezes você tem vários trabalhos maravilhosos, tem um que pode ser maravilhoso, mas o processo foi todo sofrido. E aí, quando é sofrido, você não quer saber sobre aquele trabalho. Você passou, você nem quer ver. E isso é ruim também, porque ainda assim é um trabalho, né? Falem, gente. Eu estou recebendo os exercícios, tá? De orçamento, estou recebendo tudo. Estou respondendo aos poucos. Não respondi a todo mundo, mas vi. Vou mandar os comentários. E vamos fazer o seguinte, então, já que o pessoal está tímido, vamos mostrar seu trabalho, Natália. O que você acha? Você já falou da outra vez, mas o pessoal não viu. Podemos mostrar. Vou mostrar as fotos, porque não tem como eu mostrar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Tcharam.
compartilhar. Você não tem como compartilhar. Eu te mandei o link, não mandei? Mandou, mas é porque tem uma questão que acontece aqui do som. Daquela vez vocês não conseguiram ver quando eu abri do computador, né? Vocês só viram quando eu abri pelo e-mail, não foi isso? Deixa eu ver aqui. Ou foi o contrário? Eu não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que teve uma hora que a gente estava vendo pequenininho no Drive, só, tipo, a imagem geral do Drive. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar abrir pelo... Eu posso colocar o link aqui também. Bota o link. Bota o link. Pronto, eu vou abrir. Eu vou abrir pelo... Deixa eu ver aqui. Pelo e-mail. Compartilhar tela. Me digam se vocês estão vendo. Estão vendo? Uhum. Fala, pode falar. Peraí, eu só vou pular o link aqui, aí eu já falo, tá bom? Tá. Não sei se tem como eu abrir mais isso. Inclusive já saiu o clipe, né, do Tauan. Que ele já postou no grupo. Pronto. Coloquei o link aqui. É um link do Drive, porque nunca foi lançado, né? Essa questão. Mas se alguém não conseguir ver e quiser ver, me avisa que eu tento mandar outro link, não sei. Não sei o que falar. Seu microfone tá desligado. Fala, na verdade você já tinha falado da última vez, mas fala de novo. Foi um clipe que você fez e que foi dessa experiência que você teve, que você acabou de falar também, não é? Ou não? Não, foi outra. Tá. Mas a outra foi a primeira, a que eu tava falando hoje, foi a primeira experiência que eu tive, o primeiro contato mais profissional, que eu fiz assistente de figurino para um longa. E aí tinha toda uma questão de hierarquia, essas coisas, e aí não foi muito bom. O trabalho em si foi ótimo, mas enfim. E aí eu assinei o figurino e a direção de arte também, co-direção de arte com outra mulher. E foi uma dedicação imensa, tipo, a gente não tinha dinheiro nenhum para fazer. A gente fez uma vaquinha online e aí conseguiu arrecadar um dinheirinho que foi quase todo para arte, para figurino, porque demandava muito, né? Tipo, tinha muita coisa. E aí foi tudo para isso e para alimentação. E ai, a banda tem 9 integrantes. E aí no final, assim, tava todo mundo adorando, o processo foi uma delícia, foi ótimo, eu tava amando, apesar da correria de sempre. E aí, tipo, meses depois, tipo, depois de editar, aí mostraram o resultado para a banda, e aí de início eles falaram, ai, ótimo, a gente quer conversar sobre algumas coisas antes de lançar. E aí fomos conversar e eles falaram que não queriam que lançasse, porque eles não, tipo, queriam arrumar uma coisa, outra coisa, só que eram coisas meio impossíveis de arrumar. Tipo, que eles não gostaram do fundo, que eles não gostaram, sei lá o quê, sei lá o quê, e coisas que realmente não dava para arrumar. E aí isso tá rolando até hoje, esse projeto é de 2019, e aí tá rolando,
E, tipo, nada mais aconteceu, porque acho que todo mundo não sabia o que fazer. Aí, tanto a equipe, nós da equipe do videoclipe, ficou meio cansado de não saber mais o que argumentar, porque era isso aí, foi isso que a gente gravou e era esse material que a gente tem. E eles também, tipo, nunca mais falaram nada, e aí esse projeto ficou parado. Mas foi ótimo fazer. Tipo, eu tenho muito carinho pelas coisas que foram feitas, eu tenho muito orgulho, porque foi feito assim, com zero dinheiro praticamente, e com um tempo muito curto também, e deu muito certo. E eu posso falar um pouco do processo, assim, desses figurinos que estão aí, principalmente, mas Pode eu vou falar, pode explicar um falar. pouco a ideia do. Eu vou explicar um pouco a ideia do videoclipe. É, era uma música que fala sobre é, uma coisa pesada, assim, uma morte. E aí a escolha da direção foi fazer um videoclipe completamente abstrato, que fossem só imagens, não tem uma narrativa, tipo, não é uma coisa linear e que faz sentido. Assim, uma historinha, né? E aí tinha três momentos visuais, que era um baile de máscaras, que ficava várias pessoas assim, em círculos rodando. E aí a gente confeccionou todas essas máscaras, porque eram máscaras diferentonas. Aí tinha um segundo momento que é um galpão entulhado de coisa e todos os integrantes da banda lá no meio. E um outro momento que são esses fundos, esses tecidos pintados à mão e os artistas tocando na frente. E aí, eu fiz tanto o figurino como a direção de arte, não sozinha, obviamente. Tinha várias pessoas comigo. E, sim, aquele busto a gesso. E foi bem legal de fazer. A gente passou um dia todo com a cantora deitada lá no quintal dela, tomando um solzão, conversando, e lá passando gesso nela. E no dia a gente colou, eu tava assim, até o dia de gravar, não sabia como colar isso nela. A gente levou algumas alternativas, mas eu não teve tempo de testar, porque a gente fez poucos dias antes e ele não tava, até no dia, ele nem tava completamente seco. E aí não dava para testar, porque não dava para ficar tirando, tipo, do lugar, ele tinha que ficar quietinho para secar. E aí a gente conseguiu colar nela com cola de cílios no corpo dela e ficou super fixo. Foi uma coisa que eu levo pra vida agora. Cola de cílios é tudo, porque é própria pro corpo, né? E esse negócio não era tão leve assim e colou muito bem, muito bem. Ela dançava assim, se mexia e não descolou. E foi com cola de cílios. Tô lendo aqui. Foi assim, o que me deixou chateada sobre esse trabalho foi porque é, foi uma construção muito conjunta. Assim, eles alegaram depois que eles acham que não, mas e tudo bem, respeito isso, mas da minha parte, pelo menos, o figurino foi super feito junto com eles, porque a gente não teve prova de figurino também. Então, eu levei, assim, malas e malas de opção e eu fui construindo junto com eles no momento. Eu perguntava, tá legal, tá gostando? É assim, exceto essas coisas que foram feitas, tipo o de gesso, que foi bem conversadinho antes, os figurinos que eram mais é, roupas normais, assim, que eu peguei de brechó, de acervo, foi tudo construído junto com eles. Então, foi uma falta de comunicação, mas não foi por falta de vontade na comunicação, foi porque, às vezes, tipo, você tá lá e aí é difícil falar, né, que você não tá gostando tanto. É mais fácil falar depois, quando não tem uma pressão, tipo, uma equipe toda te esperando e todo mundo ali, vamos gravar, vamos gravar.
Então, realmente, tipo, eu tenho esperança que isso um dia saia aí, mas tá tudo bem também, se não sair. O processo foi ótimo. E aí as máscaras, se você quiser descer, a gente, acho que foram umas 20 máscaras, porque eram os 9 integrantes, talvez mais máscaras e vários, como chama? Figurante. E deu muito trabalho, muito trabalho. Teve uma que eu fiz, eu não mandei a foto para a Maíra, mas tem no videoclipe, que é uma de correntes, e eu demorei uns 3 dias para fazer aquilo. Tava tão frustrada, porque tava a equipe toda de arte fazendo 1 milhão de coisas, e eu tava lá naquela negócio de correntes, deu muito trabalho. Essa aí foi de papel, e a gente jogou spray, e não sei mais o que falar. Tipo, tudo foi construído do zero. Essa cortina aí de brilhoso aí foi a gente que fez também, demorou um tempão. E eu acho lindo esse trabalho. Eu fico triste que não foi lançado. Faz parte, né? Às vezes acontece. Eu ia até eu vou te responder por e-mail, mas já vou adiantar. Até pelo trabalho que você... Porque ela fez o orçamento dela, ela fez em cima desse projeto, certo? O orçamento que você me mandou foi em cima desse projeto. Eu achei que, pelo que você descreveu, do que você fez para esse trabalho, eu achei o cachê pequeno. Isso até vou colocar, vou escrever, porque não deu tempo hoje. Mas eu achei, porque você fez muita coisa. Muita coisa. Sim. Pelo que você descreveu ali no orçamento, né, na parte de descrição. Falei, gente, que isso? Então é sobre isso também, sabe? Sobre o que você está fazendo, os vários processos e como precificar isso, como valorizar isso. Né? Você acabou de falar uma coisa, uma máscara que levou 3 dias. Poxa, olha o quão trabalhoso. Será que ela valeria o que você pensou? De repente ela vale muito mais. E isso independe dela ser de papel. Estou falando sobre o trabalho que você teve, porque é de papel, mas aí, para não parecer de papel, você jeteou, aí você colocou, aí de repente em algum momento você falou, não, acho que precisa de sei lá o quê. Aí você foi e colocou sei lá o quê. E não. Isso tudo é um tempo. E se eram 9 pessoas, imagina esse trabalho, assim. Então, é sobre pensar nisso também. É uma só? Ok, então esse valor. Não, são 9. Então, peraí. Quanto que ficaria isso? E qual o prazo que eu tenho para isso, para entregar isso? E várias questões, né, que você tem que colocar na hora de pensar todo o trabalho que você vai fazer, todos os processos que você vai fazer para aquele figurino. Sim, foi muito, foi muito engraçado para mim fazer esse orçamento, porque foi um projeto que surgiu a partir de um projeto de extensão da minha faculdade. Então, não tinha dinheiro, eu não recebi nada para fazer esse trabalho. E eu ficava assim, nossa, se eu fosse cobrar justamente pelo trabalho que foi feito, eu não sei, eu ficava até mal de colocar assim um valor. Acho que por isso eu coloquei tão baixo, porque eu não, sei lá, eu ficava nervosa de colocar um valor e achar que é muito. Eu tenho esse problema de precificar meu trabalho. Mas também porque foi um trabalho que eu fiz sem. Tipo, eu não recebi para isso. Sim, E aí sim. eu consegui fazer sem receber, porque eu abri mão de muitas coisas e porque eu aceitei isso. Mas foi interessante para mim pensar como seria se eu tivesse recebendo e tivesse dinheiro para fazer tudo. É Eu vou isso. Não, eu vou... tentar mandar foto tá. de mais coisas. Agora tá melhor, né? Porque eu abri o negócio. É difícil mesmo, sabe? Mas tem que pensar. E até foi interessante você trazer algo que, em tese, você não recebeu mesmo e nem pensou sobre isso, porque aí te força a pensar.
Poxa, eu fiz um trabalho, teve todo um processo. Levei 3 dias para fazer uma máscara, só que eram 9 máscaras. Quanto que valeria uma máscara, né? E quanto tempo que eu levei para isso tudo? Qual foi a pressão desse trabalho todo? Então, será que eu consigo abrir aqui? E aí todo mundo vê? Não sei como Não, funciona. eu teria que salvar. Peraí. Ai, Estou mandando algumas imagens aleatórias aqui desse trabalho. Não tão aleatórias assim. mas vocês estão vendo aí, né? A pergunta, então a observação da Ana era sobre a comunicação, era isso? Você acabou respondendo, não foi? Que a Ana falou assim, não sei exatamente o que aconteceu, mas talvez faltou um pouco mais. Foi, você falou. E aí, vocês estão vendo aí as fotos? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, então tá. Senão Tá eu ia dando pra ver baixar aqui. direitinho. Então perfeito. Perfeito. Não, as fotos do chat. Ó, parei de compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu não sei onde eu ia salvar isso. Deixa eu ver se eu consigo. Área de sala. Você mandou quantas? 4? Sim. Tá. Não dá para eu ver o vídeo porque fica sem som para mim. Mas é legal. Bom dividir isso. E eu acabei não mostrando da Ana, né? Quer dizer, eu mostrei, mas vocês não viram. Se tem mais alguma coisa... Ai, abriu para mim aqui. Ai, que linda essa máscara. Que isso, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu baixar aqui. Que isso? Ai, não, gente. Eu vou escrever um e-mail para você. A louca. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Acho que todo mundo já deve ter visto, né? Porque até eu salvar aqui o negócio. Ó. De novo, deixa eu abrir aqui. É onde... Vocês estão vendo aí? Ah, mas tem aquele problema, né, de vocês virem pequeno. Não sei se ainda acontece agora. Abriu. Abriu. Deu para ver. É, Mas que não tá tá grande ou tá pequeno? Tá grande. Tá grande. Aí Que dá doideira da pra última vez. você colocar maior. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, que máscara linda. Essa foi feita com cola Eita. quente e spray. Peraí, que tá dera Chique difícil. demais. Deixa eu ver aqui. Assim tá pequenininho, né? Deixa eu ver se eu consigo mais. Tá Ou tá grande. médio? Tá Tá grande. grande? Ai, que Tá. bom. Ah, é linda. Deixa eu ver se... Sim, essa foi feita com cola quente. Foi tudo na gambiarra do baixo orçamento. Mas eu amei essa aí. Deixa eu ver se... Agora tem que... Ó. Ah, essa que é da correntinha? Sim, nossa. Ó, eu tenho até ela aqui, ó. Eu guardei, porque isso aqui foi assim, sangue estourado. E é engraçado que isso também é sobre experiência, né? Porque eu nunca tinha mexido com corrente, essas coisas, alicates e tal. E acho que por isso eu demorei tanto. Não desvalorizando meu trabalho, porque deu trabalho demais mesmo.
São muitas ligaçõezinhas, mas recentemente eu fiz um trabalho de uma outra gravação e eu fiz um negócio com correntes também para vestir o corpo todo de uma pessoa, tipo, tudo aqui. E eu demorei uns 2 dias com ajuda, né? Com outra pessoa trabalhando comigo. Mas, nossa, tipo, a experiência que isso aqui me deu, com certeza foi imprescindível para eu conseguir fazer esse outro trabalho. Então, guardo com carinho. Tá tudo embolado. Não, é Mas porque se eu conseguir desembolar, eu mostro. aos olhos dos outros é sempre mais fácil, né? Mas é super difícil. Eu também fiz um trabalho com correntes e que foi difícil também, assim. Foi trabalhoso. E tem toda uma questão de qualidade das correntes também, porque a qualquer momento aquilo pode se partir. Então, é sobre experiência mesmo. Tem coisas que você só vai saber fazendo. E aí não tem muito jeito de fazer. Ai, que legal. E esse era o quê? Papel? O que é isso? Foram, tipo, mini dobraduras de papel. Várias dobradurinhas. Tipo aquele... Como é que é o nome daquele negócio? Origami? Tipo origami? É tipo origami. E Perfeito. aí, o spray também. A gente abusou desse spray. Até a última gota dele. Acho que esse é o último. Vai ser 4, né? Então é esse aqui. Peraí. Eu só coloquei esse para Isso. demonstrar o quanto ela se mexeu e o negócio não descolou. Mas vocês estão vendo que eu tô... Deixa eu puxar aqui para cima. Tá. Bonito. Muito bonito. Legal, parabéns. Muito obrigada. Parece uma pintura. Parabéns, cara, seu trabalho foi incrível. Incrível mesmo. Parece uma pintura. E esses fundos, inclusive, foram pintados à mão por mim também. Então, era realmente para criar esse clima. E, inclusive, esse foi o maior problema em relação à direção de arte. Que eles tiveram vários problemas com outras coisas. Mas essa cena em específico, eles falaram que eles acharam renascentista demais. E aí, por isso, eles não querem lançar por causa disso. Tipo, dessa cena, que são esses fundos pintados à mão. Complexo. Nossa. Porque foi muito uma referência que a gente mostrou Falou. e eles aprovaram. E aí, agora eles não gostam. Mas tudo bem. Na verdade, eu acho que agora é sobre pensar de que forma no próximo você pode se garantir também nesse sentido, sabe? Porque aí dá para ver que eles não estavam de acordo entre si. De repente, lá no momento, legal, não sei o quê, blá. Mas em algum momento, como eles foram vendo a coisa se realizando, já não, eles foram mudando e não te informaram, né? E aí é meio complicado, mas enfim, é sobre também você pensar de que maneira você pode se garantir se tiver, de repente, um cliente maluco, porque pode acontecer. O cara que agora ser lindo e amanhã ser mais ou menos e assim por diante. Então, de que forma eu posso garantir isso? Será que é mostrando e fazendo eles, de alguma maneira, ter uma documentação mostrando que foi aprovado, que estava escrito, que ia ter uma tela renascentista, que a referência básica era o Renascimento. Será que, de alguma maneira, eu não teria como comprovar isso, sabe? Então, é pensar de que maneiras, quais são as formas e ferramentas que você pode, falou nós todos, de que maneira a gente pode se garantir, porque pode acontecer, sim, de ter E esses sempre aparecem, né? Que, eu acho o máximo, incrível, maravilhosa. Aí chega daqui a 2 semanas, e não era isso. Não é, eu acho que não é esse o caminho ainda. E aí peraí, como assim? Preciso entender o que você está querendo, porque na outra reunião você falou claramente, está escrito aqui. Você assinou
está escrito, está gravado. Você falou que era renascentista. Agora você está o quê? Querendo rococó? Barroco? Como assim? O que é isso? Vamos entender, porque são épocas diferentes, são referências diferentes, elas nem se misturam. Então, porque é um retrabalho. Se você estivesse cobrando, você ia falar, não, peraí, então isso vai me demandar mais tempo. Não vai ser mais o mesmo valor. Você poderia falar isso, dependendo de como tivesse a situação, né, o cliente e tal, porque demanda mais tempo, mais pesquisa, um outro foco, sabe? Dependendo para que caminho esse cliente seguisse, né? Mas é sobre retrabalho. Ninguém quer fazer um retrabalho. Ninguém quer fazer de novo, ainda mais se o entendimento estava certo e coerente com o que o cliente falou, entendeu? Principalmente por conta disso. Se foi uma coisa que eu não entendi, bom, então, peraí, houve uma falha técnica, eu que achei isso. Mas não, tenta não achar nada, tenta tirar o máximo. Não é isso? Essa é a referência? Tal. Gravar, deixar, sei. Formas de garantias. A gente precisa pensar nisso. Isso é até um exercício, tá, gente? Para todo mundo. Formas de garantias. Isso é importante. Fala, quem estava Nossa, querendo. se, tipo, se eles tivessem falado até no dia, tipo, não tô gostando disso, eu ia ter ódio, mas eu ia arrumar. Mas eles esperaram o negócio estar pronto, tipo, finalizado, para falar, na verdade, não vai rolar. Aí, tipo, é complicado, né? Falta de compromisso Ética. com o Isso é trabalho de falta uma de equipe, ética. né? Isso é falta de ética, por exemplo, porque eles poderiam até em algum momento no início falar, não, peraí, eu acho que o caminho não é muito por aí. No momento que você desenhasse, eu trouxesse referência, não, acho que não é muito isso. Aí você vai falar, não, então me traz algumas referências para eu, a partir do que você está pensando, me traz aí uma imagem, de repente um clipe ou uma foto, sabe? Porque ele podia ter já isso. E a partir disso eu crio, porque eu já sei que você quer tal referência. E eu vou trabalhar em cima disso. Agora, eles confirmaram, deram aval, foram vendo o processo, aprovando, para depois de todo mundo ter gravado, tal, só tá no processo final de, sei lá, coloração, edição, não sei, falar que não era bem isso, é uma falta de respeito com o trabalho de todo mundo, não só o seu, não, mas de todo mundo da equipe. É muito triste, de verdade. Gente, eu quero tentar mostrar o trabalho da Ana ainda, antes de acabar, hein? Mas parabéns, Natália. Perfeito. E fica mais esse exercício também de casa, sabe? Só para pensar mesmo, de que forma a gente pode se garantir, né, num problema como esse? Como que a gente pode garantir, né, se garantir mediante o cliente que é instável, que oscila, né? Como que eu posso me garantir? Eu apresentei a partir do que ele me trouxe, das referências que ele me trouxe para eu criar, ele aprovou e a partir daí ele foi oscilando, enfim, de que forma eu posso me garantir para não ter que no final ter que refazer, ter um trabalho muito maior para chegar ao que ele quer, sabe? Como que eu posso ainda, mesmo que pegando, porque assim, tem uma hora que você cansa, você vai falando com a pessoa não direciona, você quer que a pessoa te dê já o que ela quer. E aí, vamos dizer que esse cliente fala, não, eu quero rococó, a referência é essa. Tem uma hora que você cansa porque você fica naquele embate, né, que às vezes você está querendo defender a sua ideia, a sua criação, e a pessoa fala, não é nada disso, tinha aprovado, mas depois fala, não é nada disso, é rococó, né? E aí você tem que aceitar. Ah, é isso? Ok, beleza. Então vou criar em cima disso. Mas de que forma a gente se garante nesse processo todo para também garantir um fazer saudável, né? Tanto um fazer saudável quanto não ter tanto trabalho. Não ter tanto trabalho no sentido de não ter que refazer, sabe?
essas coisas têm que ser entendidas logo no início, não pode chegar até o final, né? Então, a pergunta é, de que forma a gente se garante? E aí, deixa eu achar aqui. Isso é para vocês pensarem. Tá, eu vou tentar abrir aqui o da Ana. Se tem mais alguma coisa a dizer, Natália? Eu estava só escrevendo aqui no chat de que forma a gente se garante. Eu também não sei. Eu vou pensar, enfim. E queria agradecer pelos elogios e tudo mais. Isso é sempre bom revisitar esse trabalho, porque eu sinto ódio de novo, mas eu sinto orgulho. De ver isso. Sinto ódio, Eu mas eu realmente... sinto orgulho. Eu amo, eu amo. O equilíbrio é tudo. Tá, Ana. Ok, eu deixo então para a próxima aula. Tá? Só ia mostrar mesmo, mas se você acha melhor, tá tranquilo. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Colocar um pensamento? Alguma questão, que a gente já está chegando na reta final? Podem falar. Eu fiz um trabalho e não entregaram o contrato até hoje. Oh, nossa Senhora, que isso? Sei como é que é. Quer dizer, não de entregar um trabalho, entregar um contrato depois de um ano, mas às vezes eles realmente vão entregar depois que você já fez. E aí é muita confiança, né? Por que a gente faz isso? A gente tem que pegar esse contrato antes. E inclusive, é uma coisa que eu também estou eu estou aqui, né? Eu estou sempre num processo de pensar, de fazer, enfim, porque eu acho que é muito importante. A gente não está parado, ninguém está completo e pronto sempre, não existe isso, né? Mas essa coisa do contrato, eu acho que ela existe, óbvio, que um contrato de trabalho, né? Quando você está num filme, numa peça, acho que nem sempre, mas eu fico pensando, avaliando, não sei se as figurinistas que estão já num patamar, sei lá, mais elevado, vou falar assim, usar esse termo, pensando mesmo em grandes empresas, televisão, pensando nesse lugar que já é um lugar que já tem um amparo. Na verdade, esses lugares já têm um amparo de um contrato que está ali. Mas eu fico pensando, enquanto autônomo, acho que é importantíssimo ter independente do trabalho, do tipo de, né, um filme, uma peça e tal, ter um contrato seu, o seu contrato, sabe? Eu acho que cada vez mais eu tô aprimorando esse lugar, porque eu acho que é importante, independente de, porque realmente tem trabalhos que você não vai ter contrato, que a pessoa não vai te dar um contrato, que vai te pagar assim, vai fazer tudo bonitinho, mas que você, em algum momento, vai precisar comprovar aquilo, sabe? Porque a gente não pensa no amanhã, a gente só pensa no hoje, né? Ah, não, vou fazer esse trabalho aqui, tal, não sei o quê, mas não é assim, acho que é pensar no hoje, no agora, e pensar no amanhã também. Então, de repente, é porque eu estou amadurecendo muito essa ideia, mas ter um contrato, eu acho que é muito importante, ter um contrato seu, pessoal, né? Mas aí é também entender quais são as cláusulas desse contrato, né? Então, é um trabalho também que você não faz sozinho, faz em conjunto com alguém que entende sobre isso. Mas porque realmente esperar um ano por um contrato, de repente, se você já tivesse esse contrato, né? Não sei, você já mandava para ele, olha, como a gente vai fazer esse trabalho, tem como assinar esse contrato aqui? Já que eu vou fazer esse trabalho durante esse tempo e você vai me pagar X, é uma segurança, eu acho. É muito mais uma segurança. Que aí, por exemplo, não sei se tem como você comprovar, Ana, não sei se tem como você comprovar esse trabalho, se tem foto, enfim, ou na prestação, mas fica, né? Fica uma coisa que não terminou e é bem ruim, é chato. Isso é uma questão que a gente tem que pensar assim. Enfim,
Quem mais? Quem mais? Alguém quer falar alguma coisa? Estamos encaminhando para a reta final. Olha, só estou vendo vocês, hein? Vocês estão aí, vocês ligam e ficam fazendo outra coisa, não sei. Ninguém está falando muito, quero só ver, quero ver vocês falando. Que a gente já está chegando no final, nos finalmente. Essa semana ainda tem mais um encontro, semana que vem é o último. Então, eu quero ver vocês apresentando, pelo menos falando sobre, sabe? Sobre o que vocês estão achando, comentando. Por exemplo, que a Natália trouxe hoje, é uma questão que a gente tem que pensar, enquanto para a gente mesmo, para a nossa caminhada, para o nosso projeto de trabalho. Então, como que eu vou lidar com o diretor de arte? Como que eu vou lidar com a direção? Como que eu posso ser o mais objetiva possível para que a pessoa não... para que eu esteja segurada, para que eu não tenha que fazer um trabalho além porque o cliente é indeciso, sabe? Então, são questões, ela trouxe uma questão importantíssima que pode acontecer. Se a gente já pode pensar nisso antes de chegar nesse cliente, já é meio caminho andado, você já chega já bem na fita, você já consegue direcionar, você não vai precisar passar pela experiência dela, sabe? Então, é sobre pensar nisso. Quando a gente troca aqui, é para a gente pensar sim, sabe? Para a gente pensar. Então é isso, gente. Acho que eu falei muito hoje. Mas eu quero ver vocês participando, hein? Estou de olho em vocês. Boa noite para vocês. Beijo. Parabéns, Tauan. Parabéns, Natália. Parabéns, Ana. Parabéns todo mundo. Vejam o filme que eu falei também, Lavoura Arcaica, porque a gente vai comentar sobre isso também. Não sobre o filme, mas quem não viu ainda seria interessante, mas vejam de manhã ou de tarde, com o tempo, sem o celular por perto, tá? Bem zen, porque são 2 horas e 51 minutos, então estejam preparados. Mas eu queria muito que vocês vissem, se puderem vir, que é bom. Tá bom? Parabéns, Maíra, pela aula também. Foi ótimo, muito obrigada. Nada, obrigada a vocês. Boa noite. Beijo grande. Beijos.